Tarde nossa aqui de formação. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre games, que é uma temática que vocês nos pediram muito, mas muito mesmo. Então a gente achou aí uma pessoa assim que é especialíssima em games para falar com a gente e para trazer aí algumas informações, né? A nossa primeira conversa foi assim, o que são games, né? Qual a diferença entre usar o game culturalmente, educacionalmente, o que é uma gamificação? Porque a gente fala todo tempo, né? Ah, meu filho usa muito Minecraft, usa muito jogos, mas isso eu consigo trazer para educação? Então, é importante a gente pensar nisso, né? Então, hoje a gente está aqui com o Francisco Tupi. Boa tarde, Tupi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Peraí que eu vou ter que tirar aqui, gente, que vocês estão escutando uma voz, é o meu computador, né? Bom, o Francisco Tupi, ele é doutor e mestre em aplicação de videogames da educação e comunicação pela ECA USP, bacharel e licenciado em geografia na FEFELESH da USP, tem formação em ensino-aprendizagem pela, como que chama? Krishnamurti. Krishnamurti. Foundation Academy. Isso, lá na Califórnia, Estados Unidos. É coordenador de projetos especiais e professor de letramento digital no Colégio Visconde de Porto Seguro. Professor de gamificação para pós-graduação em instituições como Belas Artes e FAAP. Promoveu cursos de inovação na educação para professores no Ministério da Educação da Nicarágua e dos Estados dos Emirados Árabes. Atua no campo de refugiados de Kakuma, no Quênia, e também deu aulas e palestras em países como Estados Unidos, Tunísia, Hungria, Argentina, Colômbia, Peru, Bangladesh, Índia, Cabo Verde, entre outros. Ele é autor de livro Global Goals Book, traduzido para diversos idiomas, e do kit de criação de jogos. Participou de projetos relacionados a jogos e gamificação elaborado pela Marinha de Guerra do Brasil. Então, gente, viram que aqui tem currículo para dar e vender sobre games. Então, Tupi, como a gente já conversou, então vou te chamar de Tupi, seja bem-vindo. Obrigado. A secretaria aqui está de portas abertas para você, fique à vontade aí para a nossa formação. E também vou dizer que, se vocês tiverem dúvida no decorrer da formação, podem colocar no chat. Eu e a Thelma, a gente está aqui, a gente está lendo o chat. Conforme vocês vão perguntando, eu vou interromper e vou perguntar aqui para o Tupi. E a formação vai estar gravada, disponível para vocês lá no YouTube e também no repositório, tá bom? Fechado. Então vamos lá, Tupi, tudo com você. Então, quero agradecer a professora Ana pelo convite, poder estar aqui com vocês. É uma honra estar no Centro de Mídias. E o tema que a gente vai falar hoje é sobre games e gamificação, jogos e gamificação. Então, a ideia aqui é que nós possamos aprofundar o tema, colocar ele em reflexão, colocar ele em debate. Então, a ideia aqui não é defender os jogos ou querer que todo mundo saia um gamer, saia jogando e tudo mais, né? Então, a gente tem uma pauta para abordar hoje, né? Então, falar a importância dos jogos. Os jogos, eles têm uma importância, mesmo que você não jogue, eles impactam a sua vida diretamente. Por que que os jogos cada vez mais estão tendo essa projeção na mídia, no entretenimento? Como a gente pode entender esse universo? Então eu vou trazer pontos de vista, questões desenvolvidas através da prática, da teoria, que sirva de uma maneira ou de outra para a formação do repertório de vocês, não apenas como professores, mas como indivíduos que estamos num mundo imerso com os jogos, né? Então, a nossa bagagem cultural, de conhecimento e tudo mais. Ô, Tupi, Oi. interessante que você falou, só para elucidar, que você falou assim, que não é importante não só para o professor. Aqui o nosso público é totalmente diverso, então a gente tem todos os tipos de servidores da secretaria, desde dirigente, a supervisor, a diretor de escola, a agente de organização. Então, toda vez que a gente se remeter aí a professor, entendam como sendo educadores todos nós, porque a informação vale para todos, né? Claro. E independente, é o que eu sempre falo, independente de ser
professor ou professora de uma determinada disciplina é professor. E antes de ser professor é um ser humano, né? Então, como ser humano, a gente é pai, é filho, é amigo. Então, tem aquele assunto, tem uma notícia, uma coisa ou outra. Então, a ideia aqui é o assunto de uma forma mais abrangente o possível, né? Por fim, a gente vai falar como utilizar os jogos. E, posteriormente, tem uma surpresinha que a gente vai retomar alguns temas que a gente vai abordar durante a palestra. Eu modelei um universo 3D, a gente vai entrar dentro do jogo, né? Então, assim, a gente não pode falar dos jogos sem ter a dimensão de como que o jogo, game, ele impacta a humanidade. O jogo é algo pré-lógico. Antes do ser humano ele saber ler, escrever, antes dele ter cultura, ele já jogava. E existem animais que brincam, que jogam. Então, se a gente pegar o Homo sapiens lá no passado, o jogar, a atividade lúdica já fazia parte do seu cotidiano. E, dessa maneira, a questão lúdica ajudava com que ele entendesse o mundo à sua volta, né? Só que o jogo, que às vezes ele tem a ver com a brincadeira, o jogo que são muito mais do que um universo, são universos. Então, dessa maneira, o jogo ele pode ser qualquer coisa que seja jogada. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar nisso. Então, a gente tem desde tabuleiro, jogo de xadrez, damas, palavra cruzada, cronometrando, sudoku. A gente tem os jogos de videogame, a gente tem os jogos de aplicativo. Então, a gente tem um vasto espectro daquilo que se enquadra dentro do conceito de jogo. Óbvio que quando a gente fala em jogo, o que mais chama a atenção, ou o que vem primeiramente na nossa cabeça, são os jogos de videogame. E qual é a relação entre o jogo, o game e a tecnologia? A tecnologia, conforme ela evolui, e quando eu falo de tecnologia, eu estou falando desde o passado mais remoto, Revolução Industrial. A tecnologia, ela sofre um aprimoramento e nesse quesito específico que a gente está falando, que nós estamos abordando, a tecnologia ela está voltada à interação, formas de interagir com a informação. Então eu posso ter interações não lúdicas e eu posso ter interações lúdicas. Então, quanto mais a tecnologia evolui, quanto mais possibilidades de criação eu tenho, mais formas de interagir com a informação eu também possuo. Obviamente que eu tenho os jogos que são educativos e os jogos que são jogos pura e simplesmente pela natureza dos jogos. Mas o fato é que aí que vem o papel da educação, dos educadores, conseguir pegar esse estímulo, essa hipermotivação e conseguir direcionar. Seja para disciplina, seja meramente para ter um diálogo, uma conversa, mas também como se utilizar esses jogos dentro da sala de aula. E quando eu falo utilizar jogos dentro da sala de aula, eu não estou falando que você vai precisar ter um PlayStation, um Xbox, você vai ter que ser um expert. É minimamente você saber conversar com o seu aluno sobre o mundo que ele faz parte. E, de fato, a gente também sabe quantos professores também jogam, também tem o hábito do jogo. Então, se a gente pegar algumas teorias, como, por exemplo, a ludoliteracia, a gente tem, primeiro ponto, para eu aprender, aprender a jogar, eu já estou aprendendo. Óbvio que o jogo acaba sendo um fim em si mesmo. O segundo ponto é quando eu converso, quando eu dialogo com o jogo. E o terceiro é quando eu crio jogos. Criar jogos é um vasto campo para eu trabalhar com conhecimentos transdisciplinares, multidisciplinares, de uma forma aplicada. E a relação do jogo e do mercado de trabalho não é incomum. Hoje a gente tem toda uma cadeia produtiva associada aos jogos. Quando eu falo cadeia produtiva associada aos jogos, eu costumo brincar com os meus alunos, tanto os alunos crianças quanto os alunos mais velhos numa pós-graduação, que eu falo, todo mundo vai trabalhar com jogos de uma maneira ou outra. A princípio, a gente pensa que quem trabalha com jogos são pessoas que criam jogos.
Mas se a gente for ver hoje campeonatos que pagam mais que campeonatos tradicionais de futebol, como a Libertadores, para os cyberatletas, né, os e-atletas, imagina toda a estrutura que tem por trás. Advogados, marcas, grifes, pessoas que organizam eventos. Então, dessa maneira, como que a gente tem uma série de países que boa parte do seu PIB está associado à produção desses jogos. Então, no momento que eu estudo um jogo, que pode ser desde um jogo tradicional, um jogo analógico, até um jogo moderno, eu consigo fazer uma engenharia reversa do mundo em que a gente vive. Então, o jogo ele é um objeto de observação. Na educomunicação, o professor Ismar Soares diz que existe uma questão em relação à mídia que ela permite uma equalização de diálogo, uma conversa. Quantas vezes, mesmo não trabalhando diretamente com jogos, mas eu uso um exemplo, eu uso o jogo para aproximar uma conversa. Antes de mais nada, a ideia é a gente entender o que faz o jogo ser um jogo. Um jogo, ele é um sistema. Ele é um sistema interativo. E você vai ter 3 pilares principais. Primeiro, regra fixa. Se não tiver regra fixa, pode ser brincadeira, pode ser outra coisa, mas o jogo sempre vai ter regra fixa. Existem até alguns tipos de jogos que são mais maleáveis, como o RPG de mesa, né? O RPG de livro, que acaba saindo do escopo do jogo. Por quê? Porque a regra varia de acordo com a situação do momento. Eu vou, inclusive, dar um exemplo aqui, e mais pra frente eu vou retomar, que é a própria questão do esporte, futebol. O gol sempre vale 1. Então, não importa se a torcida está gritando, se é dia, se é noite, ou fazer o gol e, aleatoriamente, o árbitro estipular um número. Então, o jogo ele é um sistema claro. Ele tem regras fixas. Segunda questão, recompensas e sanções. Então, quando você joga, você costuma jogar para vencer. Seja competitivamente com outras pessoas, ou seja colaborativamente em prol de um objetivo comum. Só que existe uma relação no jogo que é a repetição. O quanto você joga. Se eu chegar para você e falar, qual é o seu jogo predileto? Quantas vezes você já jogou? Certamente você não vai ter a métrica. Sei lá, às vezes num sábado de manhã você já jogou muito mais do que você já leu do filme predileto que você já assistiu. Então o jogo, ele tem um potencial de repetição. Eu jogo uma vez, eu jogo 2, eu jogo 3, eu jogo 4. Inclusive tem pesquisas que medem que a gente passa 70% do tempo perdendo e 30% ganhando. Então, o que acontece? O jogo, pelo fato de ser o ápice, ou a tecnologia, uma das tecnologias que mais encabeça a interação, e por ser uma interação motivadora, em função do lúdico, o que ela permite? Ela permite que nós possamos correr sempre atrás de um objetivo. Esse objetivo pode ser ganhar. E quando eu falo ganhar, o ganhar pode ser uma coisa abstrata, simplesmente uma medalhinha. Simplesmente você colocar seu nome no ranking. Então tem até uma questão também que a gente sempre coloca na reflexão quando a gente trabalha com jogos em sala de aula, até que ponto o jogo está sendo um elemento emancipador ou um elemento condicionador. Então essa é uma perguntinha que eu tenho a todo momento. Mas espera aí, se eu tirar a função do jogo aqui, se eu tirar o jogo, aquilo que ele se prestou vai continuar? Então a gente tem essa questão da busca pelo resultado, de tentar escapar da falha e aprimorar. Outra coisa, quando eu jogo, eu estou executando uma ação, eu estou executando um verbo. Então, por exemplo, um jogo igual ao Tetris, das pecinhas que vão caindo, ali eu posso encaixar, eu posso virar, eu posso fazer uma coluna. Um jogo que nem de carro tem a questão de dirigir, bater. Então, você sempre está executando um verbo, você está fazendo uma ação. Quando eu executo uma ação, eu estou lapidando a minha perícia. Então, de fato, os jogos eles estão mais associados
as habilidades. Óbvio que tem jogos educativos e jogos que também não são educativos, e isso não impede de trazer eles para a sala de aula, mas o fato é que quando eu estou jogando, eu estou me esforçando em prol de um objetivo. Estratégia. O jogo, se eu jogar o mesmo jogo 20, 30 vezes, os bons jogos não podem repetir. É como se duas pessoas estivessem jogando xadrez a vida inteira e elas não conseguem fazer duas partidas iguais. Por quê? Porque o jogo, ele oferece diversas possibilidades de interação e de estratégia. Então, a estratégia é aquilo que a gente chama de agenciamento, né? Agency, do inglês. Se a gente pegar o Learning Compass, né? a bússola de aprendizado da OCDE, a gente vai ver que começa no aluno, existe a bússola, que são as habilidades, competências, valores. O aluno agencia, o aluno, pelo fato da interação, que ele vai ter tanto com as habilidades e também as habilidades associadas ao suporte tecnológico. O papel do professor, o papel da educação, o papel da família é o coagenciamento, ou seja, é acompanhar esse caminho. E essa bússola, ela se dirige em prol de um bem-estar. Então, a questão de você executar, fazer essa perícia, colocar a mão na massa, ela tem a ver com esse percurso que o aluno vai ter, principalmente quando a gente olha para a questão das mídias. E o professor, cada vez mais, ele se torna um roteirista de aprendizagem, um roteirista de interfaces, que pode ser desde um vídeo no YouTube, pode ser um livro, pode ser um desenho no caderno, pode ser um desenho em algum aplicativo, mas a relação entre forma e conteúdo, ela se torna muito presente, ela se torna exacerbada em função da linguagem ao qual você está trabalhando e vendo. Antes de mais nada, professora, tem alguma pergunta? Quer Não, falar alguma coisa? Na verdade, aqui a gente tem, por exemplo, a professora Vanessa coloca aqui na escola estamos trabalhando relógio com os alunos do 3º aninho. Quando trouxemos os estudantes aqui na sala de informática para jogar um game que simulava um relógio, os alunos se desenvolveram e aprenderam na velocidade da luz. Vale muito a pena usar games nas aulas. E aí tem outro aqui, a Suzy. Já utilizei Escola Games e foi muito produtivo em várias maneiras. É isso aí, obrigado por trazerem o exemplo. Eu juro que eu fiquei pensando as criancinhas na velocidade da luz, assim, né? Pensando, bacana. Mas o que acontece, né? O jogo, ele é uma linguagem. Então ele tem um nível de encantamento muito grande, né? E óbvio que a diferença de você estar ali com um relógio ou estar com um desenho e você estar com o jogo passa por esses passos, por esses tópicos, os quais eu abordei. A regra fixa, a recompensa, a estratégia, a própria questão do elemento de sociabilização que o jogo vai trazer, né? Ótimo exemplo, obrigado. E também, de uma forma ou de outra, os alunos hoje em dia, eles já praticamente já nascem dentro do universo do game, né? Tudo, na verdade, hoje em dia, muitas das coisas a gente nem percebe tratado como um game, uma gamificação, alguma coisa ali que você tem essa questão da recompensa que você está falando, né? Por exemplo, supermercado, você tem essa questão da recompensa. Então, muitas vezes a gente está inserido nesse contexto, mas a gente não entende dessa forma. E para os alunos é uma coisa mais fácil, porque o universo deles, eles já nasceram nessa tecnologia, nessa ideia de game, né? Nossa, isso que você trouxe, professora, é um conceito muito interessante, porque assim, o jogo, além de ser um objeto de estudo, o jogo ele é um tema do mundo que nós vivemos. Então, quando a gente tem países como os Estados Unidos, Coreia, que tem linhas de financiamento específicas para financiar os jogos, ou se não, encerramento da Olimpíada no Brasil, o primeiro-ministro do Japão, uma das grandes superpotências do mundo, vestido com um personagem de videogame. E 5 anos depois, a trilha sonora da Olimpíada são diversas músicas de jogos. Então, o jogo, ele se torna um assunto de primeira ordem para a gente entender o que está acontecendo à nossa volta.
E não é um assunto de fã, não é porque eu gosto. É um assunto de geopolítica. Existe também, agora a gente falou de geopolítica, a gente pode falar da filosofia. Quando você tem aquele autor da Sociedade do Cansaço, Bill Churran, que ele fala que hoje em dia o jogo é algo gamificado. Aparentemente é uma frase que ela não soa tão bem. Mas a lógica do jogo, ela permite que nós interagimos e interagimos motivados. Então, o jogo, a lógica do jogo, esses pilares, regra fixa, recompensa e estratégia, vai desde um aplicativo para você se localizar, um aplicativo de direção, você ir num supermercado. Existem estudos, né, só pegando esse gancho que a professora comentou, que você tem os tokens, as moedinhas, as fichas, elas são usadas desde o Antigo Egito, que para bonificar os trabalhadores, né, eles recebiam fichinhas que eles podiam trocar por pães ou outras recompensas. E existe um papiro, do papiro de Hindi, que fala esse cálculo de conversão para bonificação. Então a gente tem essas questões de fidelidade que elas já existiam, e aí, com a tecnologia e com essa compreensão do jogo, ganharam cada vez mais cara de jogo. O autor Doug Rushkoff tem um livro sensacional chamado Programe ou Seja Programado. Lendo esse livro eu tive um insight, uma frase que eu sempre falo nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu mesmo tenho para mim: conheça o jogo para não ser jogado. Então, existe uma relação muito forte entre a lógica do jogo e a lógica que a gente vive. Para quem é de literatura, tem um texto do Jorge Luiz Borges, Loteria Babilônia, que fala do que seria uma sociedade gamificada também, né? Ou mesmo, é um ambiente tão vasto que eu gosto também sempre de falar, até para estimular, sejam os alunos, com quem eu estou conversando, como que são as narrativas, as ficções onde o jogo aparece, no qual o jogador, que é o herói, na sua jornada heróica, precisa resgatar sua vida. Aí a gente vai ter Tron, vai ter Jogador Número 1, vai ter Jogos Vorazes. Então, a relação entre a vida e o jogo, né? Voltando aqui, então a gente falou de regras fixas, recompensas e sanções, estratégia, questões analógicas e digitais. O jogo ele vai ter um suporte, ele vai ter uma materialidade. Essa materialidade, ela vai poder ser tanto digital quanto analógica. Lembrando que a parte digital, a gente tem um universo e a parte analógica também. A parte analógica, principalmente no quesito da questão de sala de aula, a gente tem o conceito maker, de você fazer, você criar, né? Isso é muito legal para o processo criativo. Então, de você ter uma ideia e conseguir materializar ela. Da mesma forma, quando você cria um jogo de forma digital. E também quando você utiliza isso para entender, por exemplo, traçar paralelos entre as mídias, a relação entre o videogame e o cinema. Então, acaba sendo um assunto muito rico, e o legal disso é que a gente pode estar jogando, tá no nosso meio, assim, de diversão, de descontração, e a gente está aprendendo, ou está utilizando aquele conhecimento, aquele conteúdo que foi abordado em sala de aula. E por fim, também o jogo ele vai ter uma questão estética e narrativa. Então, a parte da estética, como que ele se apresenta, pode ser desde um jogo abstrato, com alguns pixels estourados na tela, ou como aquela peça é entalhada para representar ou para ser entendido daquela maneira, a questão das cores, até as próprias histórias que os jogos eles podem nos contar. Tem mais alguma pergunta? Não, na verdade aqui a gente tem várias colocações, né? Então, a professora Cristiane coloca: eu gamifico minhas aulas de português, os alunos adoram. A Angélica coloca: a plataforma Mangahite é bem legal. A professora Adriana coloca: uso o Genially para gamificar as aulas, porque a gente fez uma formação do Genially há pouco tempo. O professor Geraldo colocou: gamificação é uma coisa, game é outra. A professora Rita de Cássia colocou: jogos
teatrais na sala de aula é um bom exemplo. E o professor Geraldo coloca: a bonificação no game auxilia o estado de flow e evita o estado de apatia do aluno. Muito legal, pegando esse gancho aí do professor Geraldo, a gente tem a questão, espera só um pouquinho, beleza? Que aí a gente vai entrar agora já no próximo gancho. O que é o jogo, o que é o game design e o que é a gamificação? Para quem não conhece, pesquisar, depois uma busca rápida no Google, a gente tem esse estado de flow, do Mihaly, e aí ele tem um sobrenome que é uma sopa de letrinha, assim, bem grande, mas é muito bacana o que ele fala em relação a aumentar a dificuldade e a habilidade. Então, em circunstâncias que a dificuldade aumenta muito mais que a habilidade, a pessoa se encontra num estado de desespero. Isso pode ser para um aluno, isso pode ser para um jogo, e a mesma coisa que a pessoa perde a motivação. E ele tem estudos muito legais que eu recomendo conhecer a respeito do bem-estar e da felicidade, no sentido que ele fala que todo ser humano precisa autonomia, competência e uma realização. E da mesma forma que ele, nas pesquisas dele, e isso é muito legal porque encontra a educação física, as pessoas com maior nível de satisfação são os esportistas. Nossa. Né? E aí, de fato, sim, mas enfim, é um estudo complexo, ele consegue relacionar a relação do esforço, da habilidade, da perícia. É muito utilizado para embasar estudos relacionados à questão da gamificação, mas uma série de outras coisas relacionadas à motivação. E, de fato, uma coisa é game e outra coisa é gamificação. Então, a gente vai passar por cada um desses tópicos, por cada um dessas explicações. O tempo, como é que a gente está, professora? Podemos ir, seguindo. Falta mais ou menos 1 hora. Ah, tá bom. Deixa eu só retomar qual é o nome da referência que você falou agora no final para a gente procurar? Se digitar a teoria do flow, você vai encontrar. Ele tem um nome chamado Mihaly, e aí o sobrenome eu não ouso dizer, porque é uma sopa de letrinhas, assim. Um sobrenome com muitas consoantes. Tá. Aí aqui a gente tem, ó, o professor Geraldo coloca: o controle do flow facilita o mindfulness. A professora Vanessa coloca: estado de flow em joguinho 2D dos anos 90, quem nunca? Tá vendo? Os professores aí falando são gamers, né? Pois conhecem e bastante. Na verdade, a gente tem na rede muitas pessoas que conhecem e que utilizam desse instrumento, digamos assim, né, para a gente trabalhar com a educação, né? É bem difundido isso, né? Sim, e aí pegando o gancho que o professor Geraldo falou, jogo é jogo, gamificação é gamificação, né? Jogo é jogo, treino é treino. Sim. Lembrando, né, da frase. Então, o fato é o seguinte: o que é um jogo? Na minha visão, na minha fala, jogo é aquilo que se joga. Óbvio que, para ser um jogo formal, precisa ter aqueles aspectos: regra fixa, recompensa e estratégia. Tendo esses 3 pilares muito bem definidos, você tem um jogo. E a gamificação? Daqui a pouco a gente vai falar dela. Game design. Game design é a criação de jogo, né? É o pensamento que você tem, a estruturação da lógica, da arte, das regras, para que você possa criar um jogo. Né? Essa palavra a gente vê muito comum em mídias especializadas, né? Quando a gente busca querer criar um jogo. Então, um jogo ele é criado geralmente por um game designer. Às vezes os jovens costumam falar: quando eu crescer eu quero ser o game designer. Né? Quando sempre alguém vem me procurar para falar: eu gostaria de trabalhar com o game design, ou gostaria de ser um game designer, eu digo, aqui no Brasil, o ideal é você se especializar tanto na programação ou na arte. Isso ajuda a colocação no mercado de trabalho, mas qualquer profissão onde a pessoa tem um portfólio, a pessoa aprendeu ou programar, ou fazer a arte, ou qualquer outra coisa, ela pode pleitear, buscar uma vaga nesse setor. Mas geralmente quando perguntam para mim eu falo: se especializa ou na programação ou na arte, né? Sendo que a programação vai ter uma série de outras especializações e a arte também, arte 2D, 3D, enfim. Só para contextualizar, brincadeira. O que é a brincadeira? A brincadeira, ela não tem o sistema formal que o jogo tem.
Então, aquilo que a gente falou das regras fixas não está presente no jogo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma cantiga de roda, e aí eu, em vez de falar ciranda, cirandinha, eu falo criança, criancinha, perverter a própria lógica do jogo faz parte. E nem por isso a pessoa ela perdeu ou ela ganhou. É algo mais livre, né? O esporte. Segundo algumas definições, eu consultei alguns professores de educação física para trazer essa definição. O esporte, ele é o jogo organizado. Então, qual é a diferença de um jogo de futebol, que é visto, que é assistido, que vale para um campeonato, e outro que, numa praça aqui atrás, as crianças estão jogando? Exatamente com as mesmas regras, o gol vale 1, os mesmos movimentos. O que difere o esporte do jogo é uma comissão regulamentadora. É você ter um background, é você ter todo um escopo de regulamentação, federações, associações, comitês por trás. Sem isso, por exemplo, se a gente pegar a regra fixa, a recompensa e a negociação, vai ter num jogo de xadrez, vai ter no jogo do Mario, do Sonic, e vai ter em qualquer jogo esportivo. O que vai diferir aquela circunstância de ser um jogo entre amigos e um contexto esportivo é uma entidade reguladora. Tanto que a gente está vendo agora o segundo nível, a segunda palavra, que é o e-sport, né? O esporte eletrônico. Cada vez mais a mídia tem divulgado, tem aparecido nos canais de divulgação, os atletas virtuais. Óbvio que o esporte não necessariamente tem a ver com questões físicas. Hoje tem as federações do esporte da mente, que envolvem cubo mágico, xadrez e tudo mais. Então, isso é algo que nos próximos anos a tendência é crescer mais, vermos mais e ter discussões. Eu não sei se vocês acompanharam, na Olimpíada, entre os esportes que entraram, que estava lá o skate, a escalada, o karatê, BMX, se eu não me engano, era para ter entrado o videogame. Só que ainda existe uma discussão em relação a isso, né? E aí a gamificação, no mundo 3D que eu fiz, que a gente vai ver daqui a pouco, o que acontece? Quando eu tenho um jogo, eu tenho todos os elementos do jogo. Quando eu mitigo, quando eu corto, quando eu desmembro e coloco aquilo em questões que não são associadas inicialmente a um jogo, eu estou gamificando um processo. Óbvio que, uma exclamação bem grande aqui, esses termos eles costumam variar. A gente não pode se esquecer que a gente está no calor do momento e essa velocidade de termos, o jogo por si só, game por si só, é uma palavra polissêmica, é uma palavra que tem muitos sentidos. E isso não é específico do português, a própria compreensão do jogo. Então, se a gente pegar palavras em diversos idiomas, a gente vai ver o quanto a palavra jogo ela pode ser utilizada. Inclusive, não só no português, mas sabe quando a roda tá com balanço, ela tá com jogo, ela tá com movimento? Isso é um consenso em alguns outros idiomas. Mas o fato é o seguinte: em uma determinada circunstância podem dizer, mas quando eu faço um jogo relacionado a uma matéria, que seria uma questão de game design, é uma gamificação. Ou não, gamificação tem que ser um aplicativo, porque se é jogo já é game design. O que eu penso disso? A gente não pode deixar também o conhecimento se virar contra nós. Então, o ideal é que quando a gente explique, quando a gente tenha um objetivo, tenha um desejo, tenha uma vontade de criar algo, que fique claro entre as partes. Porque às vezes aquilo que você entende por game design pode ser gamificação para outra pessoa. E aí essa falta de comunicação, esses artigos que podem conflitar, né, essas terminologias que podem conflitar, de uma maneira ou de outra, podem inviabilizar um projeto, uma circunstância. Então, beleza, essa é uma definição, tem literatura, é assim que é entendido, tudo bem. Mas o fato é o seguinte, o importante é que nós possamos entender o que os dois lados, o que o meu lado está dizendo, e eu consegui fazer claro,
e o que o outro lado diz. O fato que eu vejo a gamificação como uma série de práticas que vem desde a antiguidade, com o objetivo de motivar as pessoas a entenderem alguma circunstância, e essa motivação traz um conceito e um benefício. Óbvio, muitas vezes essa circunstância ela tem que passar por um crivo, por uma análise, por uma peneira da questão se você está tendo um sistema emancipador ou você está tendo um sistema condicionador. Então, por exemplo, se você procurar na Amazon, tem alguns selinhos, alguns adesivos que são miras, que as pessoas podem pôr no mictório, para as pessoas não urinarem fora. Onde que surge isso? Na Inglaterra, na era vitoriana, eram pintadas abelhinhas para quando os homens fizessem xixi, eles mirassem na abelha. E isso, até hoje, você encontra em uma série de aeroportos, e tem estudos que falam que onde se tem essa marca, esse alvo, o índice de limpeza e tudo mais é 60% maior do que não tem. Então, óbvio que é um exemplo bem fora da curva, bem diferente, né? Mas fica aquela questão. Mas, de fato, a pessoa que utilizou, ela aprendeu a função daquilo ou foi só para cumprir aquela questão, aquela necessidade? Foi um condicionamento, embora que positivo, né? Mas a gente tem uma série de avanços que vão acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, ao longo do século passado, que vão sistematizando práticas de motivação. Então você tem os chocolates, os brinquedos, os chocolates que enviam com brinquedos em forma de surpresa, você tem os selos de desconto, você tem um monte de mecanismos que visam a fidelização do cliente. Quando chega nos anos 2000, surge a palavra gamificação, gamify, que é o ato de gamificar alguma coisa, e dessa maneira, tendo essa palavra, fica fácil, fica entendível de se criar uma possibilidade de utilizar isso em diversos campos da sociedade, inclusive dentro da educação. Mais algum comentário? Comentários. A Camila sempre está aqui com a gente. Obrigada, viu, Camila? Oi, Camila. Temos vários sites e aplicativos para criar os games e trabalhar gamificação em sala. Aí ela complementa. Desenvolver os aspectos lúdicos ajudam muito no ensino-aprendizagem. Aí ela coloca que utiliza o Jamboard, o WordWall e o próprio Forms para fazer... trabalhar com games, né? E aí, é isso. Na verdade, gente, tem muitas pessoas aqui colocando que o tema tá super legal, super pertinente e colocando aqui observações da prática deles, né? Que legal. A gente vê que a questão do jogo, ela não é uma questão que ela passa longe da escola, muito pelo contrário, né? E talvez com as mudanças que ocorreram desde o ano passado por conta da pandemia, houve mudanças de cunho muito mais culturais do que tecnológicas. Exatamente. Eu quando estava em sala de aula, e muitas vezes a gente utiliza, né, os professores lá em sala de aula, como muitas escolas não tinham e não têm ainda recurso, né, computador, televisão e afins, recursos tecnológicos, no caso, né? Então, muitos professores de matemática, enfim, levavam xadrez, levavam dama, levavam esses tipos de jogos. Eu, como professora de química, eu levava alguns jogos para a gente trabalhar com os alunos aí a questão de lógica, a questão matemática mesmo, né? Porque os alunos do ensino médio, infelizmente, eles chegam para a gente com uma defasagem, tanto de matemática quanto de língua portuguesa, de interpretação. Então, a gente trabalhava a parte de jogos para trabalhar mesmo essa parte de interpretação, essa parte de matemática, né, a parte lógica. Então, com a pandemia, eu acho que isso trouxe à tona, porque, na verdade, agora as pessoas entenderam que tecnologia, a gente tem aí a parte de games relacionados à tecnologia, a gente pode não ter a tecnologia, mas tudo junto auxilia na educação, né? Então, a gente tem várias formas aí que a gente tem de recurso
para a gente trabalhar aí com os nossos alunos? Eu costumo dizer que essa mudança, ela é uma mudança não tecnológica. Sim. Porque nada foi descoberto, até porque o mundo estava em crise e os esforços estavam voltados para encontrar uma vacina. Sim. Né? E também a gente já tinha esses recursos. É que muitas vezes a gente não utilizava da forma como a gente tem utilizado. E uma coisa muito interessante disso é que, por exemplo, compras virtuais. Quantas pessoas, ou mesmo utilizar aparelhos de comunicação, tinham uma série de medos, preconceitos, não tinham a prática, a motivação. No momento que elas não podiam sair de casa, elas tiveram que fazer. Tiveram que aprender e viram que não era tão ruim assim. Exatamente. Sendo que desde os anos 90, quando você tem o www, você tem as estruturas básicas da internet, você já podia fazer compras com o cartão. Mas isso esbarrava em questões pessoais. Sim. Né? Pessoais, culturais, né? Porque, na verdade, a gente trabalha... E isso é muito da concepção da cultura, né? Que a gente tem, né? Então, tem muita gente que não utiliza a internet, porque vão roubar meus dados, ou por conta, eu tenho que adicionar meu cartão de crédito, vai acontecer alguma coisa. Então, isso que você falou é muito real. Com essa questão da pandemia, a gente deu um ressignificado para as coisas, né? E também eu vejo que tem uma questão geracional muito interessante, porque talvez uma pessoa que nasceu nos anos 70, 80, os professores, a relação entre professor e aluno tinha um hiato maior. Era completamente diferente. Né? Hoje os professores que nasceram na década de 80, como é o meu caso, cresceram jogando, conhecem minimamente o que é o jogo. E a mesma coisa que eu vejo, que é um outro exemplo, que não tem a ver com os jogos, mas tem a ver também com essa cultura, economia criativa que a gente vive, que são os super-heróis. Sim. Então, assim, é fácil você, quem conhece, quem leu, ou mesmo quem tem um interesse, conseguir conversar com um aluno sobre o tema, sobre as séries. Então, existe um nível de interesse que é mais ou menos parecido, similar, né? E isso que você está falando, para mim, é muito claro, né? Eu tenho um filho de 5 anos, então é muito interessante que eu sou da época dos anos 80, então, para mim, por exemplo... Mario, essas coisas, esses jogos aí pra nós, Sonic, né? Pra mim é uma coisa assim um pouco avançada. Eu sou ainda da época do Atari, né? Então eu trouxe um Atari na minha casa, que agora relançaram, pus meu filho lá pra assistir. Ele olha, ele fala assim: nossa, mamãe, você é muito velha, né? Porque aparecem os pontinhos, os pixels, né? E aquela coisa assim que não tem tanto movimento, não tem tanto herói e tal. Mas mesmo assim, eles olham e eles falam assim, nossa, mas tem um sentido, tem uma lógica, tem uma intenção, né? Mesmo uma criança de 5 anos, eles conseguem ver a diferença, né? A evolução que teve e também entender que aquilo era o que a gente tinha antigamente e daquilo a gente podia fazer o que eles fazem com toda a tecnologia que eles têm hoje, né? Sim, e aí eu lembrei também, tem um livro que chama Humanidade versus Tecnologia, de um autor chamado Gerd Leonard, que ele fala que devido às mudanças comportamentais que aconteceram devido a esse momento que nós vivemos, que incidiram na tecnologia, nos próximos 20 a 30 anos, a humanidade vai evoluir de 200 a 300 anos. Nossa! Então, assim, o ritmo de evolução foi extremamente catalisado por conta das mudanças culturais, comportamentais, as necessidades, as direções que vieram, né? Vamos lá! Por fim, antes da gente entrar na surpresa no mundo 3D, que eu elaborei aqui pra gente brincar e tudo mais, a gente tem as possibilidades de uso, né? Então a gente já tem aqui uma série de exemplos, depois faço questão de ler todos os comentários para poder aprender, para poder ver como tá sendo criado, está sendo utilizado, né? A professora, se não me engano, Camila, falou aí do Forms, né? Da utilização do Forms. Forms, ele é uma ferramenta sensacional de você fazer e direcionar, lembra bastante aqueles jogos de pergunta e resposta, né? Existem algumas outras ferramentas, o legal é que a gente tem diversas ferramentas que são abertas, que tem partes gratuitas que podem utilizar, ou mesmo são gratuitas, né? Que tem muita ferramenta também que a gente pensa só naquele modus operandi que nos foi mostrado, né? Então, por exemplo, o Forms. Vamos fazer questionário, vamos fazer prova, vamos usar só para isso, né? Então, aí a gente sempre direciona para isso. Mas, na verdade,
é o que eu sempre digo, quando a gente faz aqui formação das ferramentas, eu sempre digo assim, gente, a gente apresenta aqui para vocês a ferramenta, porque na verdade vocês já têm acesso a essa ferramenta, e a ideia é sempre você pensar no objetivo que você quer, na sua meta e no seu público-alvo. Então, a partir disso, você pode utilizar aí a ferramenta da melhor forma que você pode, né? Então, se você acha que os seus alunos, o direcionamento seja só para fazer um questionário, ok. Mas a mesma ferramenta você pode utilizar com uma finalidade completamente diferente, que é essa que a gente está falando, né? De fazer aí um questionário, uma pergunta um pouco mais diferenciada, que traga e chama a atenção do aluno, faça uma interação, né? Então, é isso. A gente tem acesso, basta a gente dar o direcionamento que a gente quer. E também uma coisa que é bem legal é não ter medo de ousar. Sim. Né? Então, isso é o principal, acho. E quando a gente fala de jogo, o jogo é a criatividade humana frente a um sistema. Tanto que tem gente que tenta hackear o jogo para ter vantagem, mas estamos falando dentro das questões não tão extremas como essa. Então, por exemplo, uma tecnologia associada a games e associada a outras literacias, tanto na questão da tecnologia quanto da informação e tudo mais. PowerPoint, o Excel e os jogos. Então, por quê? Eu adoro utilizar o Excel para fazer pixel art. Então, trabalhar com aquela estética, a estética do quadradinho, ou se não fazer plantas no Minecraft. Se você pegar qualquer definição do Excel, não vai estar lá para você fazer jogo, para fazer pixel art, mas ele funciona, que é uma maravilha, e não é as crianças, todo mundo que senta para brincar ali é uma delícia. Olha, já fica aí a dica, gente, para vocês colocarem, a gente vai pôr a pesquisa para vocês pedirem pro Tupi voltar e fazer essa questão do Excel aí pra gente, porque eu desconheço. Então, eu sou uma dessas que vou querer assistir assim, né, de camarote. Porque você vê, é uma função, para você fazer a pixel art, você vai ter que mexer, vai ter que identificar o que é uma linha, o que é a célula, a coluna, como você colore, como você faz um degradê, você vai buscar uma referência. Olha, gente, já está convidado, tá? Eu posso ler aqui? Pode, algumas considerações? Ó, o Gustavo colocou, todos os jogos educacionais podem ser considerados gamificação? Então, ótima pergunta. Na minha visão, olhando o contexto, as definições que eu sigo, jogo educacional é game design. Mas, como eu disse, os termos são muito flexíveis. Se você quiser considerar como gamificação que você pegou um conteúdo e colocou dentro do jogo, tudo bem. Na minha visão é game design, mas tem essa flexibilidade de interpretação. O importante quando considerar isso, Gustavo, é que todo mundo esteja na mesma página. Que você está tratando, essa é a sua definição, ou essa é a sua colocação, né? Que devido a assimetrias de conhecimento do termo, o projeto, a ideia não se perda, né? Mas se você acha válido, acha que funciona no seu contexto, por que não? Se você, quando a gente for conversar e você falar, já entendi o que você quer dizer quando você diz isso. Esses termos, eles não são escritos em pedra, eles não são palavras assim, fechadas, duras, estanques. Eu acho que até para a gente poder lidar com esses conceitos da melhor forma possível, a gente tem que ter um nível de flexibilidade bem grande. O professor Geraldo coloca, utiliza o Scratch e o Construct, além do Game Maker e o Unity. A professora Cristiane coloca assim, dá para utilizarmos outros materiais como o Sulfite para criar gamificação. Até um quiz e gamificação. Não precisamos usar jogos eletrônicos, podemos usar os jogos offline também. Perfeito. Olha, o professor Geraldo, eu já vi que ele é um faixa preta aí, né? Ele sugeriu o Scratch. Scratch é uma ferramenta sensacional, não só no sentido de ferramenta, mas de rede social. A questão do remix, da ideia de você poder pegar um projeto e mexer no código e tudo mais. Construct e Unity, dá pra ver que você manja bastante. Legal saber, a gente vê, né, essas questões. Se quiser também mandar os exemplos, aí eu fico curioso para ver. O que a professora falou, o que a professora comentou? A professora Cristiane coloca que dá para fazer com material tipo sulfite, né, para criar gamificação. Com certeza, com certeza. Tanto a gente tem os jogos analógicos, né,
que não necessariamente tem uma tecnologia digital, mas, por exemplo, um jogo que eu gosto muito de fazer é pegar uma folha sulfite e fazer caminhos. Então, se ele pula a ponte, ele chega do outro lado, senão ele cai. Só que aí, para ele saber se ele pulou ou não, ele joga o dado. Então, caiu o dado lá, ele anota. 3 vezes 4. Ou se não, você tendo dois dados de 10 faces, que são dados... É como se fosse o dado de 6, só que ele vai tendo números. Então, você vai ter até dado de 100, né? E ali você vai tendo as tabuadas, você vai jogando, e aí toda vez que erra, dá um coraçãozinho. Então, isso é uma forma da gente conseguir interagir com a linguagem do jogo para motivar, para brincar, porque, né, conseguir dar aquela descompressão, sim, às vezes, né? Então, a questão é a seguinte, a gente entrando nas questões das possibilidades de uso, a gente tem, primeira possibilidade é jogar. Vocês já trouxeram os exemplos, é você trazer o jogo, né? Eu gosto muito de projetar o jogo, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, não necessariamente eu preciso ter o jogo na sala, mas às vezes eu vou abordar um assunto relacionado à guerra, um assunto relacionado à tecnologia, ou quero mostrar como foi feito, simplesmente eu pego o jogo e projeto na tela. Qual é a minha métrica para eu saber quando um jogo educativo ele é bom? E quando eu crio um jogo educativo para uma editora? Quando o professor pode utilizar o jogo como uma lousa interativa. Por quê? É uma forma de você conseguir captar a atenção. Então, assim, eu vou testar um jogo, se o jogo eu não posso utilizar ele como uma lousa interativa no momento, eu já não gosto. E se eu for criar, eu tiver uma demanda nesse sentido, o jogo ele tem que funcionar como uma animação, como um suporte à minha tela. Mas isso é uma visão minha, né? Vejam essa experiência e tudo mais. Mas a própria questão do jogar, foi falado dos jogos teatrais, o jogo teatral, isso que a gente falou dentro do universo do jogo, então ele se vale da questão do jogo, do lúdico, mas para poder desenvolver uma atividade que seja associada a uma desinibição, a um objetivo específico do teatro. Eu não pratico, não sou né? Mas eu conheço, já li, tem jogos teatrais muito interessantes que também ajudam no contexto ambiental, né? Naquela questão da sala, da atitude, da visualização, né? Existe a questão de você criar o jogo, então a gente como fala muito assim às vezes de ODSs, né? Então criar jogos com ODSs, buscar temas relacionados a ODS, criar jogos como uma prática das pedagogias ativas relacionadas ao material maker. Então, sabe, pegar tampinhas, esses dias eu estava vendo jogos estilo RPG ou xadrez narrativo, que a pessoa ia e desenhava os personagens aqui. E é legal que você precisa de várias habilidades para poder fazer um jogo. Sim. Então, às vezes, tem aqueles que gostam de desenhar, tem aqueles que gostam de escrever, tem aqueles que gostam de gerir o processo. A gente vê a divisão das turmas, né, das habilidades, rodízio das funções, sim, né? Então, assim, e é o que eu falo. Tudo isso que está sendo dito, ou mesmo quando eu falo, não é receita, não é passo a passo. É uma inspiração, é uma troca. Então, o ideal é que isso seja ouvido, seja entendido e seja adaptado ao contexto de cada um, né? Imagina a quantidade de realidades que a gente tem. Às vezes, se uma sala é diferente da outra, né? Olha, mas isso aqui não funciona bem desse jeito que ele está falando, mas eu posso mudar assim. É esse o ponto que a gente tem que chegar, sabe? É hackear mesmo, é mudar a ideia, é criar o seu próprio contexto. E também muitas vezes, né, você professor, você pode pensar num jogo, criar um jogo e levar esse jogo para trabalhar com os alunos, ou também você pode propor que eles façam o jogo, né? Então, dentro de uma sala, você divide aí os alunos e você propõe que eles façam esse jogo através de algum material, por exemplo, ó, você traz o material e você fala assim, ó, a partir desse material vocês vão criar toda a regra, vão fazer todo o contexto do jogo. Então, é a realidade de vocês que vai definir como utilizar, né? O importante é a gente sempre entender e utilizar da melhor forma, né? Sim, com certeza. Então, vamos lá. Aqui, ó, a professora Maria, ela pergunta, o Genially tem pago? A gente já fez uma formação do Genially, eu peço, Thelma, por favor, coloca aí o nosso link das nossas formações. O Genially, ele tem uma parte paga, uma parte não paga. A gente já fez uma formação e a gente vai ter uma próxima formação do passo a passo no dia 8, tá? Então, aguardem aí que a gente vai falar um pouquinho de Genially.
A professora Miriam coloca, os alunos têm mais conhecimento que os professores. Com certeza, né? A professora Anderson, Atari é bem old, mas para eles entenderem como foi a evolução é interessante. Esse professor Anderson, acho que ele me chamou de velho. Sabe uma coisa que é muito legal? Que, por exemplo, hoje a gente tem jogos que são filmes interativos. Sim. Mas os jogos de Atari, se você coloca na mão de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa que jogava o Atari quando era criança, quando foi lançado e tudo mais, os jogos funcionam. Então, não só a questão de mostrar como teve a evolução, mas você trazer essa reflexão, o que faz o jogo ser um jogo. Porque com aquele pixel estourado na tela, você quebrava o controle, você ficava jogando ali, você virava a noite jogando. É isso aí. E aí, então, a gente tem tem diversas... Ou, por exemplo, por que jogos como Minecraft e Roblox, que são jogos com uma estética aparentemente não tão elaborada quanto os filmes 3D, fazem tanto sucesso? Porque talvez seja aquela válvula de escape, eu não queira a realidade. Eu queira algo simples. Então, a gente tem um monte de coisas que a gente pode observar. A professora comentou que os alunos conhecem mais. Sim, eles conhecem. E não existe nenhuma necessidade de ter esse controle e querer conhecer mais que os alunos. E é legal você também se colocar na posição na qual eles vão te ensinar. Eles vão compartilhar o mundo deles. Então, assim, às vezes você chega para falar de Minecraft ou algum outro jogo na sala, os alunos sabem muito. E talvez isso, às vezes, coloque, né, os professores numa questão deles com eles mesmos delicada, né? Que não se sentam desconfortáveis. Mas esse desconforto, conforme for trabalhado, pode ser um elo de comunicação, de entendimento muito grande, né? Porque o aluno, ele traz uma expressão, uma voz ativa, né? Adaptar. Então aqui eu coloquei adaptar jogos. Você pegar um jogo e propor a criar um jogo novo baseado naquele contexto. Então, por exemplo, um jogo igual o Clash Royale, você pode pegar ele do digital e falar, vamos fazer ele analógico? Por que ele funciona no analógico? Né? O que eu preciso fazer? Tem que andar com um dado. Ou eu posso adaptar ele para lendas brasileiras. Então, em vez de ter aqueles personagens medievais, fantásticos e tudo mais, a gente trabalha com mitologia indígena. Né? Então, e aí, quando o aluno ele começa a trabalhar e criar o jogo, e não sou eu que digo isso, foi o produtor de séries como Tony Hawk, como Civilization, que ele sai da empresa que ele trabalhava e monta uma empresa para criar jogos relacionados à educação. Porque ele viu que os programadores, quando começaram a fazer o Tony Hawk, eles tiveram que aprender muita física, Civilization tiveram que aprender muita história. Então aí você está entrando naquilo que a gente falou do flow. Porque como tem um interesse, a pesquisa, a busca, ela se torna tangível e uma recompensa daquela questão, né, relacionada ao ensino. A gente tem um lado associado à Educom, à educomunicação, então essa consciência em relação à mídia, né, entender os diversos aspectos, né, óbvio que a Educom tem as suas áreas de intervenção, tem várias formas de abordar, mas ter essa relação de você entender o jogo fazendo parte, né, do que a gente vive, dessa produção. A gente vê as coisas sempre muito prontas. E aí talvez, e cada vez mais, na relação da economia criativa, conseguir fazer uma engenharia reversa. Então a pessoa entender como aquilo foi feito, como aquilo foi programado, porque a gente trabalha com as coisas muito prontas. Né? Então a própria questão da pedagogia ativa, de uma lógica maker, colocar a mão na massa, construir, entender, poxa, eu pensei que eu ia fazer uma coisa X e deu uma Y, poxa, por quê? Conhecer o próprio processo criativo, né? Isso que você está falando, olha, a professora Andréa colocou aqui uma coisa no chat muito, muito, muito legal. Toda vez que eu faço essas formações de quarta-feira, eu fico muito mais motivada com essas participações e essas declarações no chat, né? Então, a professora Andréa colocou assim, através do que está sendo abordado, tive várias ideias na educação especial. Isso é fantástico, né? Porque a gente traz aí alguma informação e aí, às vezes, a gente não pensou daquela forma, né? E aí, ao outro falando, aí a gente fala assim, nossa, eu posso adaptar, fazer isso, aquilo com esse meu aluno, principalmente com educação especial, que é algo que nativamente, naturalmente, nós não temos formação para isso, né? Eu, por exemplo, fiz licenciatura e eu fiz pedagogia, não tenho formação para educação especial e quando me deparei com alunos
que necessitavam de uma atenção aí especial, eu olhava e falava assim, gente, como que eu vou ensinar química para esses alunos? Eu falava, meu Deus, né? E aí você acha inspiração neles porque eles querem, né? Eles querem aprender e você quer auxiliar. E aí você vai buscar coisas e informações e você consegue trazer aí. Então, professora Andréa, parabéns. Espero que dê certo. E depois, como disse o professor Tupi, eu também quero saber, mande as informações aí, porque esse relato de vocês é muito rico. A gente tem que conhecer, a gente tem que fazer as trocas entre os pares, porque muitas coisas, por exemplo, o professor Geraldo aqui que está dando aula para nós aqui no chat, professor Geraldo, manda o seu contato, a gente traz o senhor aqui, porque a gente precisa, trazer pessoas, porque a gente sabe que vocês fazem, que vocês têm muita prática, não só com relação a games, as outras coisas, e a gente tem que fazer essa troca, gente, porque a vida é uma troca. Né? Eu não construo conhecimento, eu não tenho conhecimento só para mim, tem que ser compartilhado, e isso que é o legal, né? Da gente ter uma rede grande, a gente possibilitar trazer pessoas aqui para trazer novos conhecimentos, ou mesmo conhecimentos que a gente já tenha, para a gente ter uma visualização, uma vertente diferente aí, olhar de outra forma e a gente conseguir chegar no nosso resultado, que é o objetivo de todo mundo, que é o aluno aprender. Então, isso é muito legal, né? Não, com certeza, falou de jogos para educação especial. Então, por exemplo, uma coisa muito bacana é você fazer com que os alunos criem os jogos para a própria escola. A escola tem a sua ludoteca. Por exemplo, textura, né? Então, um grupo de alunos pensar como é que eu posso criar um xadrez que eu consiga colocar alunos videntes e não videntes na mesma mesa, né? A mesma coisa como eu consigo programar um jogo para crianças que não enxergam. Então, o anúncio, a oitiva, né, a parte de audição, ela tem que saber fazer uma paisagem, né, baseada apenas na questão da audição. E existem jogos hoje que foram feitos dessa maneira e acabam trazendo uma pesquisa muito legal. Outro ponto que eu gosto de bater muito na tecla é a questão dos jogos como objeto de pesquisa. Então a gente tem as feiras de ciências como Febrace, Mocica, Mostratec, o jogo ser um objeto de pesquisa. Então, às vezes um aluno, às vezes tem estudantes de licenciatura, tudo querem fazer o TCC e fala não tem pesquisas ou temas relacionados. Mas no momento que você trabalha o jogo como objeto, é só enquadrar a metodologia que tem. 2 exemplos, 2 trabalhos que foram premiados na Febrace, que eu tive a oportunidade de orientar. Fazia jogos com peças de teclado, reciclando lixo eletrônico. E o outro, baseado num projeto do Minecraft, que os alunos começaram a relacionar com os ODS. O projeto não só pegou colocação, mas foi reconhecido por uma ONG do Butão, falaram para o primeiro-ministro do Cabo Verde. Né? Então, assim, é algo que faz pesquisa, o jogo como objeto de pesquisa e criação de dados. E isso não acontece só na sala de aula. A Universidade de Washington tem um módulo que eles estão pesquisando, que eles pesquisam vacinas para doenças com o jogo. A pessoa joga e eles vão observando o que a pessoa faz para ter sucesso no jogo. Inclusive, ano passado, o jogo chama Fold It. Inclusive, ano passado teve uma fase específica do coronavírus. Então, a pessoa ela vai jogando e vai encontrando formas de poder contribuir com encontrar tratamentos, vacinas e tudo mais. Olha que legal. E uma coisa que a gente está tendo cada vez mais, essas discussões sobre o novo ensino médio, itinerários formativos, os currículos de competências e tudo mais, o jogo como a possibilidade de entrada como um itinerário formativo. Olha, você está tratando exatamente o que a Maria do Carmo acabou de perguntar. Como vocês fazem para adaptar o currículo aos jogos? Como desenvolver os conteúdos? Como é feita a avaliação desses trabalhos? Na verdade, eu penso que ela está falando especificamente aqui da secretaria, mas falando que você está propondo aí sobre a BNCC, sobre todo esse contexto, a gente pode utilizar muito os jogos, né? Se você pegar a BNCC e você dar uma busca de palavras jogos, games, aparece centenas de vezes. Sim. Né? Até porque é algo comum
da linguagem dos alunos. Não Sim. só o jogo, né, mas blogs, sites, aplicativos e tudo mais. Mas qual que é a pergunta? Dando uma Não, ela perguntou como vocês fazem para adaptar o currículo aos jogos. Na verdade, eu acho que a questão é a seguinte. Como que o jogo se adapta ao currículo? É aquilo que eu falei. Não é uma receita, não é um modelo. Então eu tenho um objetivo. Eu penso naquela questão do agenciamento, ou seja, o que o jogo ele vai transmitir, qual que é o contexto? O aluno vai jogar, eu simplesmente vou mostrar o jogo, eu posso pedir uma redação sobre um jogo, eu posso promover um debate sobre o jogo, então tem a ver com todas as possibilidades que eu tenho na minha equação da sala de aula. Eu acho que uma coisa bacana aí é você pensar na habilidade que você quer trabalhar e aí você partir como estratégia utilizar o jogo, né? Eu concordo. Vendo como que o jogo ele vai se adaptar àquele contexto. Sim. Que você vai... Às vezes você tem jogos, né? Foi falado dos jogos teatrais, mas às vezes você pode querer combater uma situação de bullying, né? Uma questão das pessoas se conhecerem. E aí o jogo ele pode cumprir esse papel, né? Ou tem uma dificuldade específica em determinado conteúdo. Enfim, às vezes é melhor você criar o jogo com o aluno do que os alunos simplesmente jogarem, né? Então vai bem daquela questão do momento e para cada uma das questões você trazer o jogo naquela posição, né? Sim. E aí, dentro dos itinerários formativos, a gente pode pensar desde itinerários voltados a disciplinas, a conceitos interdisciplinares, multidisciplinares, transdisciplinares, que juntam e o entregável final, né, seja um jogo, trabalhando com essas habilidades e competências, inclusive vocacionais, relacionadas à arte, à programação, né? As disciplinas eletivas, as livres, para dar conta, para dar o interesse desses alunos, né? Até a socioemocional, né? Com certeza, porque é trabalho em grupo. Sim. Né? Então, saber lidar com a frustração também é uma coisa... Porque às vezes acha que vai fazer uma coisa assim, tentou fazer, colocou a mão, não conseguiu. Então, saber lidar com essas questões socioemocionais, atitudinais, né? De modo que consiga, poxa, eu posso ir por aqui, eu não fiz isso, mas beleza, aprendi isso para a próxima vez, né? Sim. Então, a questão é você pensar na sua habilidade, no que você quer, no seu objetivo, pensar no seu público e adequar aí o instrumento, né? Sim. Perfeito. E aí, gente, eu tô achando muito legal aqui a interação que vocês estão colocando. A Ana Paula colocou assim, uso o WordWall em Libras, fantástico. O Gustavo colocou assim, estou utilizando Blender, Unity, GIMP para a criação de um jogo educacional para Android. Até o final do ano pretendo terminá-lo. Gustavo, manda pra gente o seu contato que a gente quer ver esse seu protótipo e a gente quer ver aí como que tá sendo esse procedimento de você criar, de você fazer pra gente talvez até divulgar, né? Olha, apareceu um Minecraft. Ah, tá ali. O Minecraft é uma coisa aqui também, viu, Tupi, que o pessoal sempre nos pede aqui, porque a gente faz muita formação com a Microsoft aqui com o Fernando, né? Sim. E aí, Minecraft é uma das coisas assim que o pessoal sempre gosta e tal, mas a gente acaba não trazendo muito, porque aqui a gente, dentro da secretaria, a gente tem licença que a secretaria nos dá da Microsoft, só que ela não contempla o Minecraft. Então, por isso que a gente, infelizmente, não traz para trabalhar tanto o Minecraft. Sim, o Minecraft, antes de mais nada, ele é esse jogo que são bloquinhos, Sim. Né? Então, essa aqui é a unidade básica do Minecraft. Com um botão eu coloco o bloco, com outro eu tiro. E aí, quem não conhece ou ainda não teve curiosidade, eu sugiro, coloque no Google, no buscador, criações no Minecraft... Tem a possibilidade de um trial, não tem? Sem pagar tem. De um mês. Eu fiz, porque eu fui fazer uma formação com a FGV e eu fui mostrar que eu nem sabia, e aí eu fui procurar, como você está falando no Google Pus, tem o Minecraft laboratório, né? Tem para várias disciplinas, Sim. Tem algumas aplicações, e tem para química aí o laboratório. Aqui, ó. Eu achei fantástico. Então, aí você usa o trial, que são 30 dias que você pode utilizar aí de graça. Olha aqui os blocos da química, você falou. Então, tem toda a tabela periódica. Exatamente. Mas a questão é a seguinte, então isso aqui, como que a gente pode entender o Minecraft? O Minecraft, ele é um Lego digital. Ele é uma forma de você criar e colocar blocos.
Na pandemia, a questão de tentar chamar a atenção dos alunos, e eu gosto muito de exposições visuais, que às vezes pode ser um PowerPoint e tudo mais, mas eu falei, e se eu fizesse PowerPoints 3D? E aí o Minecraft acabou virando meu PowerPoint. Então aqui é uma aula sobre gamificação, na qual eu precisava explicar as personas, como se identifica o arquétipo, né? A pessoa quando ela joga, o que ela busca, e como trazer essa afinidade em relação à prática, né? Então aqui eu programei o robô, então a nossa pauta é a gamificação. A gente vai trazer uma definição que é aquela que eu falei no começo. A gente tem que seguir a estrada dos tijolos amarelos até achar o mágico de Oz, e no final a gente vai precisar encontrar as personas. Beleza? Você me ajuda? Vamos. Vamos lá. Então aqui, ó, tô seguindo a estrada. Então, o que é a ideia aqui, ó? Já fiz uma série de aulas assim, inclusive para aquele evento Pint of Milk de divulgação científica, para a comissão de assuntos nucleares. Na parte de pedagogia, no passado, a gente desenvolveu um laboratório nuclear. Nossa! Aqui dentro, aí junto à física, ficava explicando o que era a parte da quimioterapia e tudo mais. Então, a diferença entre a realidade e aquilo que é representado no jogo. Isso aqui é um gráfico, tá? Professor de matemática, me perdoem, usem a imaginação, né? Essa é uma definição de gamificação que eu gosto muito, é a que a gente está utilizando, e quem criou foi o Sebastian Detergin. Então ele cria aqui 4 quadrantes. Nesse quadrante aqui eu tenho o jogo, desculpa, é o todo e a parte. E aqui eu tenho o jogo e o brinquedo. Óbvio que tanto o brinquedo no todo, eu vou ter o brinquedo, né? E aí o que acontece? Quando o jogo ele está associado ao todo, ele tem o quê? O ensino baseado em jogo. Quando o jogo eu quebro ele em partes, eu tenho o quê? A gamificação. Então, por exemplo, quando eu pego algum tipo de sistema de aula, questionário, e coloco uma vida, uma barra de aprendizagem, uma barra de vida, poderes, avatares, que eu não estou jogando, mas eu estou utilizando os elementos do jogo, é uma gamificação. Caso eu esteja utilizando o jogo 100%, o todo, eu tenho uma Game-Based Learning, que é o ensino baseado em jogos, né? A mesma coisa aqui com o brinquedo, né? O brinquedo, no contexto educativo, eu tenho um material lúdico de aprendizado, e se o brinquedo eu tiver ali na parte, eu tenho aquilo que se chama de Playful Design. Então, por exemplo, tem um vídeo muito legal, procura escada e piano. Então, queriam motivar as pessoas a subirem a escada normal e não utilizar a escada rolante. Colocaram teclas de piano. Nossa! E aí as pessoas subiam, tocavam a música, brincavam, davam risada. Então aquilo era um playful design. Tem circulado bastante na internet professores que estão colocando as plaquinhas na entrada, sabe? Sim. Aí o aluno bate, aí ele abraça o professor. Aquilo é um tipo de playful design. Nossa! Mas pode ser uma gamificação? Se for entendido dessa maneira, também pode ser entendido como gamificação. Tudo depende da interpretação e da sua forma de aplicar. Exatamente, né? Aqui, o momento da gamificação na educação. Então, isso aqui se chama o ciclo de novidade. Então, tudo que começa, as tecnologias, quando elas começam, elas sobem, né? Elas têm um ápice, né? A gamificação, ela aparece na educação. O gatilho da inovação é em 2011. Em 2012, a gente tem as expectativas infladas, né? Tudo era gamificação, gamificação era a bala de prata, né? Era aquilo que ia resolver qualquer coisa, a panaceia, né? Eu até uso aquela expressão, o Deus ex machina, né? Que você pega e tudo você consegue ir atribuir a todos os males à gamificação. Depois da expectativa inflada, o que acontece? O vale do desapontamento, que foi em 2014.
E aí, o que acontece? Isso aqui serve para qualquer tipo de tecnologia, né? No caso, a gente está falando da gamificação. E aí, o vale do desapontamento, ele precisa, para que a tecnologia ela se mantenha depois disso, ela precisa encontrar o platô da produtividade. Ou seja, deixa de ter investimentos e tem que fazer o melhor com aquilo que tem. Talvez o que a gente falou hoje, mas se adequa a isso, é as mudanças culturais por conta da pandemia. Sim. Né? E aí, independente da pandemia, a ideia era que a gamificação ela entrasse na aceitação e na produtividade em 2020. Né? Eu tô adorando essa forma aí que você tá mostrando pra gente de... Pra mim, é como se fosse um novo método de apresentar o conteúdo, enfim, para o meu aluno, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma. Você está mostrando aí uma linha do tempo, que para nós, quando se pensa em linha do tempo, já pensa aquela retinha com as datas. E aí é uma forma em que você pensa, você faz, e você vai interagindo e deixando algo lúdico, né, para o seu aluno. Sim. E aí, o que acontece? É aquilo que a gente falou. Do mesmo jeito que o Excel não foi pensado para criar pixel art, talvez a ideia não era fazer apresentações. Embora todo mundo faça narrativas, os streamers, os youtubers com 10, 11, 12 anos façam, né? E aí foi algo incidental. Essa técnica de criar as apresentações baseadas no Minecraft, inclusive o presidente da Microsoft ele escolheu 3 professores no mundo para mostrar inovações e essa foi uma delas. Vamos lá. A gente seguiu a estrada do tijolo amarelo, a gente achou o Mágico de Oz, né? Então, parabéns. Aqui tem uma recompensa que eu coloquei aqui, por exemplo, tem um mapa, uma planilha de personas, a gente pode mostrar isso uma próxima vez, tá? Mas e aí? A gente tinha 3 metas. Quais que eram as metas do jogo? Era seguir a estrada do tijolo amarelo, era encontrar o Mágico de Oz, a gente encontrou, e a gente tem que encontrar as personas. Onde estão as personas da gamificação, os arquétipos? O que a gente faz? Me ajuda. Vamos lá. Eu sou péssima pra isso, mas bate sabe? o olho aí. Eu sou do Atari ainda, né? Professor Anderson, não vou lembrar do senhor sempre, viu? O que a gente faz? Ó, eu não consigo quebrar pra entrar aqui, mas o que a gente pode fazer? Eu daria a volta. Eu faço sempre o pior. A gente já deu a volta, A gente já deu a volta. Você não tá vendo nada diferente no cenário? Tá chovendo. O que mais? Tem uma alavanca. Uma alavanca. Vamos ver. Tadá! Você achou? Que legal. Nossa, eu ia ficar várias horas. Aí, olha só que legal. Existe uma série de questões que analisam o comportamento das pessoas que jogam e o que elas buscam quando elas jogam. Então, às vezes, é fazer ponta, explorar, socializar. E aí, existe esse estudo em relação à gamificação, né? Que ajuda você a entender o seu público-alvo, né? Então, aqui, ó, esse aqui é o perfil socializador. Uma pessoa socializadora, o que a gente tem que levar em consideração? Time, competição, diversão, os aspectos sociais, que é o descobrimento, a pressão e o status, é levado em grupo, né? O perfil oposto, eu não gosto de pensar em oposição, né? Eu prefiro pensar complementar, como essas duas pessoas, uma pode aprender com a outra. É o perfil livre, que é a pessoa que não dá atenção para o que acontece em volta. Ela quer fazer e tudo mais. E os perfis próximos é o perfil disruptivo e o perfil conquistador, né? Qual que é o lema dessa pessoa? Companhia. Nossa. Então, a pessoa que busca no jogo ou na atividade gamificada, companhia. Não é à toa que Tem vários, né? Assim. Sim, não é à toa que o Waze tem lá o chat, que as pessoas às vezes ficam conversando no trânsito. É verdade. E tudo mais, né? Geralmente, os aplicativos, eles buscam tentar contemplar todos os perfis. Mesmo os jogos, todos os perfis. Né? Quer ver aqui, ó? Esse aqui é o perfil filantrópico, que é a pessoa que se doa. Sim. Então, ela tem um nível de envolvimento na atividade quando ela consegue se importar, quando ela consegue coletar e negociar coisas, ela gosta de presentear. Então, quando você tem aqueles itens que o jogo dá e dá a opção de dar, é para atingir esse lado filantrópico, né? E a pessoa que gosta de dividir o conhecimento. O oposto ao filantrópico, ou complementar, como eu gosto de dizer, ele é o conquistador. E os próximos é quem? O socializador e o disruptivo. Por quê? Ele vê a necessidade dele próxima do outro. Olha, tô gostando aí, hein? Ó, esse homem-peixe aqui, vamos ver. O disruptivo. Olha que legal.
ao mesmo tempo que ele gosta de votação, ele é uma pessoa que gosta do anonimato. E ele é uma pessoa anarquista, ele não gosta de regras. Então, ele não gosta... E toques, quando você vai sugerir alguma coisa, uma atividade, é uma abordagem sutil, quase que indireta. Então, também o legal, jogos que dão a liberdade. A pessoa pode fazer, talvez esse perfil, nesse contexto, eu posso até pedir para ele criar o jogo ou criar uma regra específica. Sim. Né? E aí, o perfil oposto do disruptivo é o perfil de jogador. Né? O próximo é o livre e o socializador. Quem mais aqui? Ó, o perfil livre. Ele gosta de explorar, escolher, customizar. Easter egg. Easter egg é a nossa alavanca. É as coisinhas escondidas. Sim. Né? O lema dele vai estar aqui, ó. Autonomia. Então, o jogo que permite autonomia. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tinha um mundo em branco e eu quis inventar isso. Talvez porque... O céu é o limite, digamos. Exatamente. Então, me permitiu explorar. Sim. Né? Nossa, eu tô adorando, gente. Eu não conhecia nada disso. Perfil assim, conquistador. Essas possibilidades. O conquistador não é o jogador. Mas ele é aquele cara que gosta do desafio. Ele gosta de aprender novas habilidades. Então, as pessoas que têm essa identificação, e na verdade eu também não gosto de pensar isso, que são formas taxativas. A pessoa é isso, é isso, é isso. Às vezes a pessoa pode ter várias. Ou às vezes você pode pensar na atividade, ó, quem tiver mais esse perfil vai para esse caminho, quem tiver mais esse perfil vai para esse caminho, né? A própria questão que foi dita do Forms, né? Você conseguir fazer caminhos diferentes conforme a pessoa vai vendo e vai se adaptando, né? Inclusive a própria questão das inteligências múltiplas, as formas de expressão e cognição que as pessoas tenham, né? O conquistador, ele gosta da perfeição. E o jogador, ó, diferente do conquistador, o jogador ele quer os elementos do jogo. Ele gosta de ponto, prêmio, sorteio. Ele é afeito à economia virtual, né? O lema do jogador, recompensa. Ele quer uma recompensa. A gente já falou todos? A gente já falou todos, olha só. Aqui o palácio e foi esse o resultado da nossa volta. Nossa, tô passada aqui. Acho que eu vou pegar o Minecraft do meu filho e vou começar a olhar com outros olhos, porque, olha, não tinha essa visão. É impressionante. Tem uma última pergunta aqui, que na verdade veio pelo WhatsApp, não veio nem pelo chat. Opa, manda ver. O Thiago, ele estudou comigo, ele mandou aqui, que ele está assistindo acho que pelo YouTube. O professor Tupi entende que a gamificação no ensino do adulto é tão efetiva quanto para criança e adolescente? Sim. Sim. Foi muito atrativo, hein? Sim. Sim, porque o ser humano, ele joga por natureza. Então, assim, por exemplo, institutos de longa permanência do idoso têm atividades lúdicas. Então, assim, o jogar faz parte da identidade humana. Óbvio, às vezes o jogo para uma criança, para um adolescente, é diferente do jogo para um adulto. Mas é o que a gente falou. Os aplicativos, a própria forma de você ver um livro hoje, um livro num aplicativo virtual, digital, e aí fica lá escrito, você atingiu sua meta e tudo mais, é uma forma de gamificação. Então, é o porquê e para quê. Por que você vai aplicar e como você vai aplicar. Eu acho que o problema volta a ser aquele que a gente falou no começo, da questão mais cultural, né? Dos adultos, dos mais idosos, se verem trabalhando, mexendo com alguma coisa que é, teoricamente, taxado como sendo de criança, né? Que tá jogando, né? Então, eu acho que é um problema mais cultural, social, do que educacional, digamos assim, né? Com certeza. Mas eu acredito, assim, havendo a necessidade e a contextualização, eu acho super possível, né? A gente tem diversos exemplos, a própria questão da escada, países que utilizam a gamificação para leis do trânsito. Então, por exemplo, a pessoa tinha que ficar parada para atravessar na faixa de pedestre, onde apertava o botão, era um jogo como o Pong. E do outro lado, outra pessoa, e as pessoas ficavam jogando. Olha. Ali. Então, assim, é trazer essa motivação e para onde essa motivação ela vai encaminhar, né? Essa questão motivacional é muito importante, né? Uhum.
Eu acho perfeito. Gente, ó, eu coloquei aqui no chat, a Thelma também colocou a pesquisa de satisfação. Muito importante que vocês respondam, tá? Porque para nós é sempre importante o feedback de vocês. A gente coloquem lá, tem um campo lá para vocês colocarem dúvidas. As dúvidas eu vou encaminhar para o Tupi, a gente encaminha depois para vocês de alguma forma, boletim, sinal de fumaça, alguma coisa, a gente devolve aí para vocês a pergunta que vocês tiverem, mas a professora, acho que foi Regina ou Regiane aqui, também colocou que quer que o Tupi volte aqui, eu também quero, viu? Então a gente vai colocar aqui. E a gente vai colocar aqui também no GC para vocês o contato do Tupi, se vocês quiserem falar com ele, tem o Instagram dele que a gente vai colocar aqui, ó, Francisco Tupi. Fiquem à vontade, né, Tupi? Pode mandar mensagem, eu leio tudo, pode interagir, pode conversar, pode mandar dúvida, pode querer mostrar o que fez, eu também gosto bastante de conversar, fique à vontade. Né? Isso é muito importante, gente, é o que eu falo para vocês sempre, vamos trocar aí boas práticas, vamos trazer as práticas de vocês para que todo mundo veja, né? Semana passada a gente teve aqui o Giovanni. O Giovanni, ele acompanha a gente sempre aqui nas nossas formações. Ele veio lá de Araraquara fazer a formação com a gente. E isso que é importante. Aí um monte de gente mandou mensagem. Olha, o Giovanni... Mas quantos Giovannis a gente não tem na nossa rede, né? Imagina, a gente tem mais de 200 mil servidores. Então, imagina quantas pessoas a gente não tem, quantas boas práticas a gente não tem. É que é difícil a gente identificar onde estão. Então, se vocês têm boas práticas, encaminhem para a gente quer trazer vocês aqui. Se você, por exemplo, professor Geraldo, se você quiser, professor Geraldo, as portas estão abertas aqui, vem, a gente coloca aqui vocês para fazer informação, porque a ideia é essa, a gente fazer troca, gente, né? Ninguém é dono do conhecimento aqui, né? Gustavo, a gente vai colocar aqui, ó, vocês podem me procurar, ó, Ana Paula Marola, pode me procurar, pode mandar e-mail, pessoal que tem e-mail institucional, né, Google, Microsoft, entra lá, procura Ana Paula Marola, pode mandar, ou pelo Marcos também, pelo Marcão, vocês podem mandar, que chega para nós aqui, porque essas formações são nossa parceria com a Citem, né, EFAP Citem, então por isso que a gente sempre está aí nessa transição entre o Marcos, a Thelma. Então, fiquem à vontade, podem encaminhar aí. Então, eu já falei tanto, né? Volto a dizer, contato do professor Tupi, Francisco Tupi, no Instagram. A formação vai ficar gravada. Coloquem lá na pesquisa de satisfação se vocês querem que o professor Tupi retorne, se vocês querem que ele aborde outra coisa com relação a game, alguma coisa aí que vocês queiram. Se vocês queiram que ele venha falar sobre o Scratch, que ele falou assim que é bom, a gente pode trazer ele aqui também se ele aceitar. E, professor Tupi, fico agradecidíssima, eu em nome aqui da secretaria, como eu disse, em nome da EFAP e da Citem, fico lisonjeada e agradecida de ter o senhor aqui para fazer essa formação, para trazer aí mais luz pra gente, né, e novas concepções aí. Eu agradeço, eu sempre digo, né, conhecimento é uma energia e tem que estar em movimento. Sim. Então, assim, não adianta estudar, aprender se não puder compartilhar, né? Então, assim, eu fico muito feliz com a presença do pessoal de casa mandando as questões, compartilhando as perguntas que você fez, o convite. E é isso. Obrigado. Muito obrigado. Então, gente, olha, agradeço demais a participação de vocês. Para quem quiser já saber a programação de semana que vem a gente vai estar aqui com o Rodrigo Maia, ele é editor lá da CNN Educacional. Só que semana que vem a gente vai estar às 16 horas, tá? Na quarta-feira às 16 horas, não percam, vai ser bem legal. E a gente vai poder fazer... Professor Anderson, fica aí, viu? Eu quero que o senhor participe semana que vem, a gente vai abrir o chat aqui para vocês fazerem interação com a mãozinha, para vocês aparecerem aqui no telão para conversarem com a gente, tá bom? Agradeço demais a participação de vocês, boa semana para todos e a gente está à disposição de vocês, tá, gente? Obrigada! Tchau!